Oi pessoal, nesse vídeo vamos comentar o gabarito dos simulados de Química e Farmácia que aplicamos no dia 6 de agosto de 2022, pensando aí no cargo de perito criminal. Então será uma ótima oportunidade de você revisar os principais assuntos cobrados nesse tipo de concurso e também para aqueles que participaram dos simulados, será uma oportunidade de tirar alguma dúvida que você ficou durante a resolução. Antes da gente iniciar o comentário das questões, eu gostaria de agradecer imensamente todos que puderam contribuir, independente do valor, para a causa desse simulado, que é ajudar na estruturação de um laboratório de química e de fertilidade de solo no interior do Maranhão, na cidade de Chapadinha, em uma unidade da Federal do Maranhão. Até o meio da semana eu vou conferir todos os valores transferidos e a gente publica no Instagram um balanço aí das doações que será aplicado o valor sob a responsabilidade do professor Pedro Augusto, que é professor efetivo lá da Federal do Maranhão. Então, o meu muito obrigado a todos que puderam contribuir. Certamente fará a diferença lá no ensino, inclusive com impactos na sociedade, na prestação de serviços analíticos para pequenos agricultores. Mas vamos lá para a nossa correção e como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui hoje. O simulado foi preparado, a várias mãos, vários professores ajudaram e a gente revisou a questão um do outro para deixar as questões sem erros e o mais redondo possível. Então, o professor responsável por cada questão entra aqui, no vídeo curto explicando, o gabarito de suas questões. Fechou? Então vamos nessa. E antes que eu esqueça, já deixa o like seu aqui embaixo, compartilha com amigos que possam interessar nesse conteúdo e me segue lá pelo Instagram, prof.diego Souza. Fala pessoal, meu nome é Pedro, sou doutor em Química e professor da Universidade Federal do Maranhão. Vamos dar início aos comentários dos gabaritos do simulado de Química e Farmácia. A questão 1 traz várias propriedades dos compostos iônicos, como pontos de fusão altos e encontros-se em estado sólido a temperatura ambiente. Até aqui está correto. Além disso, de forma geral, são mal condutores no estado sólido, mas bons condutores de eletricidade em meio aquoso, ou fundido. Então, sim, também são propriedades dos compostos iônicos. Em estado sólido, não são bons condutores, mas em meio aquoso fundido, sofrem a dissociação dos íons e aí sim, possibilitam a condutividade elétrica. São exemplos de compostos iônicos: cloreto de sódio, cloreto de potássio. Esses dois são exemplos muito clássicos, tá, de compostos iônicos. Porém, o cloreto de alumínio ele é classificado como um composto covalente. Geralmente, podemos classificar um composto como iônico se a diferença de eletronegatividade entre os átomos for maior que 1,7. A diferença de eletronegatividade do cloro e do alumínio é de 1,55, ou seja, menor que 1,7. Logo, esse composto ele é classificado como covalente. Por isso, questão errada. Número 2 traz: uma ligação química covalente entre dois átomos de diferentes elementos apresenta momento de dipolo diferente de zero. Até aqui está correto, pessoal. O que torna a molécula polar. Esse finalzinho não é necessariamente verdade, tá? Quando temos aqui uma molécula formada por dois átomos, se esses dois átomos são diferentes, vamos ter aqui um momento de dipolo diferente de zero, como essa molécula aqui de HCl. Porém, se eu tenho moléculas com mais de dois átomos, eu tenho que levar em consideração também a geometria da molécula.
Então, no caso aqui da molécula de CO2, a ligação oxigênio-carbono tem também, né, momento de dipolo diferente de zero. Mas, devido à geometria linear dessa molécula, o momento de dipolo resultante ele vai ser igual a zero. Logo, essa molécula vai ser apolar. Então, nosso gabarito aqui, errado. O número 3 traz várias propriedades aqui da técnica de PCA, que é a análise de componentes principais. Diz que é um método exploratório de dados, está certo? Não supervisionado. Não supervisionado, como ele indica aqui, não é necessário utilizar amostras conhecidas ou amostras de teores conhecidos, tá? Além disso, a PCA ela é utilizada para verificar semelhanças e diferenças entre amostras, tá? Em uma PCA, a gente consegue identificar se uma amostra ela tem similaridade com outra por meio dos agrupamentos, tá? Então, essa alternativa aqui também está correta. Olá, pessoal. Me chamo Caroline Lucas e eu vou estar acompanhando vocês nas questões de farmácia, tá? Como eu falei, eu sou farmacêutica e eu fui aprovada recentemente na PEFOS 2021, auxiliar de perícia, perito legista farmacêutico, estou aguardando aí ser chamada, mas também fui aprovada na PCPB, na Paraíba, no cargo de perito oficial químico legal, tá certo? Então, minha experiência aí de concursos, espero estar ajudando vocês também. Vamos lá. A primeira questão da farmácia traz o seguinte, a respeito dos conceitos básicos de farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica, julgue os itens seguintes. A farmacocinética é conceituada como um estudo em função do tempo dos diferentes aspectos da transformação de um fármaco no organismo. A absorção, a primeira etapa desse processo, pode ser definida como a passagem de um fármaco do seu local de administração para o plasma. Ela é importante para todas as vias de administração, exceto a intravenosa. Gente, já vou trazer aqui o gabarito. Tá corretinho, certo? Aqui, essa questão foi mais para você atentar o que é a farmacocinética, né? Que é exatamente isso, é o estudo em função do tempo, dos diferentes aspectos da transformação de um fármaco no organismo. Lembrar bem que cinética significa movimento, e é justamente esse movimento que o fármaco faz no organismo, passando pelas etapas de absorção, de distribuição, de biotransformação ou metabolismo, e até a excreção, certo? E que a absorção é sim a primeira etapa desse processo, e que ela pode ser, está corretinho dizer que ela é definida como a passagem de um fármaco do seu local de administração para o plasma, e que ela é importante para todas as vias de administração. Por que ele diz que é exceto a intravenosa e isso está certo? Justamente pelo que a gente acabou de ver, que a absorção é a passagem de um fármaco de um local de administração para o plasma. Na via intravenosa não existe essa passagem do fármaco, do local onde ele foi administrado para o plasma, porque ele é inserido diretamente no plasma. Então, não existe essa passagem, tá bom? A absorção está associada a essa passagem. Como na via intravenosa não existe esta passagem, administrada diretamente na corrente sanguínea, a gente diz que nessa via não existe a etapa de absorção, ok? Então, tá tudo certinho. Ainda continuando aqui, questão 5, ele vai trazer a biotransformação, a etapa farmacocinética responsável por tornar o fármaco mais lipofílico, e compreende duas fases, sendo a primeira anabólica e a segunda catabólica. Gente, é o seguinte, a biotransformação, ela é uma etapa, sim, da farmacocinética, mas ela é o início do processo de eliminação. O fármaco, a substância, o agente tóxico, ele é melhor eliminado, se favorece a eliminação da substância quando o organismo vai tornando essa substância mais polar. E se ela se torna mais polar, tá errado dizer que o fármaco vai ficando cada vez mais lipofílico, até mesmo porque se ele se tornasse mais lipofílico, ele
existiria um favorecimento a ele transpassar membranas e ser reabsorvido. A gente pode pensar nisso. Quanto maior o caráter lipofílico, melhor a distribuição no organismo e menor a promoção à eliminação, tá certo? Se o organismo quer eliminar, ele vai diminuir o caráter lipofílico e favorecer a forma mais hidrofílica, mais polar, tá certo? Então, tá errado por conta disso. E também tá errado porque ele diz que a primeira fase, ele diz que compreende duas fases, sendo a primeira fase anabólica e a segunda catabólica, tá trocada. A primeira fase é a catabólica, onde vão ocorrer reações do tipo fase 1, certo? Fase 1, que, exemplos, hidrólise, redução, oxidação, vai promover a quebra da substância, e em segundo momento, ele não vai quebrar mais, ele vai juntar com substâncias que promovem essa maior polaridade à substância. Por exemplo, uma glicoronidação vai juntar ali com ácido glicurônico e vai deixar essa substância com um caráter menos lipofílico, mais polar, para que a excreção, a eliminação dela seja favorecida, certo? Então, tá errado por conta disso. A biotransformação, ela torna o fármaco menos lipofílico e compreende duas fases, onde a primeira é catabólica e a segunda é anabólica. Primeiro quebra, catabólica, e depois junta com outras substâncias que podem promover uma maior polaridade à molécula. Então, por isso que está errado. Na questão 6, ele continua trazendo o mesmo enunciado, considerando as diferentes formas de interação droga-receptor, é correto afirmar que os fármacos antagonistas não possuem eficácia nem afinidade intrínseca pelo receptor. Então, aqui, quando ele já começa a falar de interação droga-receptor, ele já começa a falar de princípios de conceitos básicos de farmacodinâmica, essa dinâmica que existe da droga, da molécula com o receptor, e a partir daí os possíveis efeitos moleculares que possam acontecer, certo? A ação propriamente dita do medicamento, da substância, certo? Então, interação droga-receptor, farmacodinâmica. E aí ele diz que é correto afirmar que os antagonistas não possuem eficácia nem afinidade. Gente, independente de ser antagonista, agonista pleno, agonista inverso, agonista parcial, todos precisam ter afinidade. Porque se não tiver afinidade, como é que ele vai encontrar o receptor e promover a ação que ele precisa promover, certo? Não é porque é antagonista que não vai ter afinidade, ele precisa ter afinidade. Então, tá errado por conta disso. Ele diz que não possui afinidade. Então, mas ele tem que ter afinidade, sim. O que o antagonista não vai ter é eficácia. Porque o antagonista, quando ele se liga ao sítio-alvo, ao receptor, ele não gera uma cascata de ações, né? O mecanismo de ação dele é apenas bloquear. Então, tem o receptor e o antagonista interage, tem afinidade, interage ali com o receptor, mas no sentido de bloquear a ação de qualquer outro tipo de agonista que possa chegar, tá certo? Seja um agonista, um fármaco, seja um agonista endógeno, um hormônio, outra molécula, enfim, uma molécula interna, externa, enfim. A função do antagonista é apenas bloquear. Não gera-se uma cascata de ação quando ele se liga. Então, por isso que a gente chama que ele não possui eficácia, certo? Porque ele não gera um resultado, um mecanismo de ação. A função dele é apenas bloquear, tá bom? Vamos lá, por isso que tá errado. Essa questão 7, ela dá pra gente até fazer um pouquinho de uma ligação com a explicação da questão anterior, porque ela traz traz aqui o exemplo do antagonista, ó. Se só o antagonista se ligar, independente da concentração, essa no eixo X, a concentração, no eixo Y, a resposta. Tá vendo como o gráfico não sobe?
Porque ele se ligou, aumentou-se a concentração, mas não aumenta a resposta, tá certo? Porque não tem resposta da ligação que aconteça a partir da ligação do antagonista com o receptor, tá bom? Se só o agonista isolado se liga, ele, à medida que vai aumentando a concentração, vai aumentando uma resposta, porque ele vai interagindo e vai promovendo a ação que seja esperada, até ele atingir um nível máximo, certo? O nível máximo. Aqui ele atingiu 100%, certo? Esse agonista sozinho, ele atingiu 100%. Então, essa é a informação que a gente pode tirar desse gráfico aqui, certo? Agora, o mesmo agonista, ele foi colocado no organismo e aplicou-se também um antagonista junto. O que foi que aconteceu? Nessa concentração aqui, ó, nesse ponto aqui, em que ele estava sozinho, ele precisava dessa concentração aqui para conseguir atingir 50% da resposta esperada. Quando adicionou-se um antagonista, vocês estão vendo que precisou, ó, a curva, ela foi afastada para a direita, certo? Faz de conta que isso aqui é uma seta. E aí, com uma concentração maior, é que ele conseguiu a mesma resposta. O que foi que eu mexi aqui? Eu mexi na potência do agonista, certo? Então, quando eu aumento eu preciso aumentar a minha concentração do agonista para desbloquear, né, tirar o agonista, afastar o agonista, eu estou mexendo na potência. Porque para ter o mesmo resultado esperado, estou precisando de uma concentração muito maior. Tá certo? Então, o que foi que mexeu aqui? Mexeu na potência. Na potência do agonista. Mexeu na eficácia? Não mexeu na eficácia, que é o que ele está dizendo. Ó. É possível concluir que está sendo apresentado um antagonista competitivo? Isso está correto, é verdade. Pois a diminuição da eficácia do agonista. Não, ocorreu uma diminuição da potência. Eu precisei de uma concentração maior, ele está menos potente. Por quê? Porque eu precisei de uma concentração maior para ter o mesmo resultado. A eficácia não foi porque vocês estão vendo aqui que o agonista sozinho, ele chega a 100%. O agonista, mesmo com o antagonista atrapalhando, digamos assim, ele também chega no mesmo ponto. Então, a eficácia dele continuou 100%, embora mais tardia, certo? Quando esse nível máximo aqui, ele não diminuiu, ele chegou um pouco depois, precisou-se de um esforço, digamos assim, maior do agonista, uma concentração maior, mas a eficácia, era para ser um E, deixa pra lá, isso aqui era para ser a eficácia, tá? A eficácia não foi mexida, os dois atingem 100%, então por isso que tá errado, tá certo? Então, não ocorreu uma diminuição da eficácia, ocorreu uma diminuição da potência, tá certo? Continuando aqui, questão 8. São exemplos de fármacos... desculpa. Os benzodiazepínicos são um dos grupos mais importantes no tratamento de estados da ansiedade e da insônia. A respeito desses fármacos, julgue os 2 itens a seguir. São exemplos de fármacos benzodiazepínicos, clordiazepóxito, midazolam, diazepam e lorazepam. Gente, parece uma questão simples, mas se você não tem um hábito de estar sempre olhando as listas, né, de benzodiazepínicos, barbitúricos, opioides, você pode se perder na hora que vier uma questão dessa, assim, bem direta, informando exemplos de fármacos, por exemplo, certo? Então, clordiazepóxito, midazolam, diazepam e lorazepam são, sim, exemplos de benzodiazepínicos, mas pode ser que venham outros tipos de fármacos que você não está tão habituado se você não estiver sempre ali olhando e se habituando com os nomes, tá bom? Então, pelo menos benzodiazepínicos, barbitúricos e opioides, né, ansiolíticos, antidepressivos, é bom você dar uma olhadinha sempre, tá? Para ir se habituando com os nomes, porque pode ser que venha uma questão dessa forma.
Ainda sobre os benzodiazepínicos, questão 9. Quanto maior a lipossolubilidade, quanto maior a meia-vida, maior também será a dependência farmacológica aos benzodiazepínicos. Entre os benzodiazepínicos são substâncias que são utilizadas para o tratamento da ansiedade, certo? Mas também podem ser utilizados, quer dizer, acabam sendo utilizados de uma maneira não correta, né? E sim, podem gerar uma certa dependência farmacológica desses medicamentos, certo? Então, o que ele traz aqui? As características do fármaco, dos benzodiazepínicos, por que atua ou por que proporciona dependência farmacológica. Eu posso dizer que quanto maior a lipossolubilidade, maior a dependência? Posso dizer, porque como a gente falou já antes, quanto maior a lipossolubilidade, melhor a distribuição no organismo, maior aceitação, digamos assim, no organismo, tá certo? E mais tempo, aquela substância pode ficar armazenada, demorando ali mais tempo no organismo, tá certo? Então, ela se adapta melhor, digamos assim. Existem diversos outros fatores, né, nessa questão, mas a lipossolubilidade, eu posso dizer assim, que quanto maior a lipossolubilidade, pode proporcionar uma maior dependência farmacológica, tá certo? Justamente por essa facilidade de adaptação do fármaco, da molécula ao nosso organismo, tá certo? Agora, quando ele diz quanto maior a meia-vida, maior a dependência farmacológica, está errada. Por quê? Na verdade, é quanto menor a meia-vida. Então, quanto menor a meia-vida, vocês concordam que o fármaco ele vai passar menos tempo no organismo, vai ser consumido mais rápido, e aí, devido às próprias características do benzodiazepínico, a função terapêutica, né, dele, que é benéfico para o organismo, mas a sensação de bem-estar, se tiver uma meia-vida menor, certo? Ela for consumida mais rápido, digamos assim, maior vai ser a questão como é que eu posso dizer? Do usuário ir atrás novamente, né? De querer aquela sensação novamente. Quanto mais rápido acaba, mais rápido esse interesse, essa vontade do usuário de conseguir novamente. E isso pode sim gerar um quadro de dependência farmacológica. Está errado dizer que é maior, quanto maior a meia-vida, porque quanto maior a meia-vida, significa que ele vai passar mais tempo no organismo e a pessoa não tem tanta necessidade de querer de novo, de ir atrás de novo, do organismo pedir, né, aquela sensação novamente, certo? Então, retornando, quanto maior a lipossolubilidade, maior pode promover uma maior dependência farmacológica, mas não é só isso, tá? E quanto menor a meia-vida, pode gerar, assim, pode aumentar o potencial de dependência, certo? Então, por isso que está errado. Um outro ponto muito importante, que é bom vocês sempre estarem revisando a portaria 344, e a portaria 344, ela é rica em definições, traz muitas definições, então é bom você estar sempre lendo para se habituar e realmente conseguir reconhecer as definições caso cheguem na prova de vocês, como foi o caso aqui. Ele traz que, de acordo com a portaria 344, né, as definições da 344, julgue o item a seguir. Define-se por droga a substância ou matéria-prima que tem a finalidade medicamentosa ou sanitária. Ponto. Esse tipo de questão, ela já caiu, inclusive, se eu não me engano, acho que caiu na minha prova da PFOS, e eu acho que foi no caso de perito, certo? Que simplesmente traz essa definição e você tem que reconhecer se está certo ou não está, ok? Nesse caso aqui, está certo, droga, de acordo com a portaria 344, é isso. De acordo com a OMS, é uma definição maior, mais completa, mas o enunciado ele pede para ser de acordo com a portaria 344, e é exatamente o texto que tem lá, tá certo?
Então, só para vocês, isso aqui foi mais como um alerta para vocês se alertarem também às definições, tá? Então, vamos lá. Questão 11. Diversos fatores são importantes para possibilitar a excreção de um fármaco do organismo. Dentre eles, o ajuste no caráter ácido base da urina é muitas vezes necessário. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. O ácido fraco é mais bem eliminado em urina com um pH alto. Ok, vamos testar cada partezinha do enunciado. Quando se fala em pH, tem que entender que pH ele se refere ao meio. O pH não é da substância, tá? A substância tem um pKa, um pKb. Mas o meio tem, que a gente pode informar que tem pH, certo? Um pH alto do meio significa que esse meio ele é básico. E um meio básico, ele é pobre em H+, certo? A gente pode partir daqui. Ele é pobre em H+, certo? Quando a gente fala de ácido fraco, a gente pode colocar a reaçãozinha de dissociação. Essa é a espécie não ionizada, gerando duas espécies ionizadas. Nesse caso aqui do ácido fraco, ele gera o H+, e a sua base conjugada, o A-. Ok? Quando se tem um pH do meio, o meio aqui no caso, ele está pobre em H+. Então, quando o ácido, ele adentra nesse tipo de meio, ele vai tentar equilibrar essa redução de H+, promovendo. Então, a reação, ela vai promover, vai ser favorecida no sentido de aumentar o H+, certo? Trazendo aqui para vocês, a espécie HA, certo? É apolar, ela não tem carga, ela é mais lipofílica, e se ela aumentar, a reabsorção é que vai ser favorecida, certo? Já quando a reação favorece a espécie H+, ela é ionizada, portanto, ela é polar, ela é mais hidrofílica, e, no caso, quando a gente favorece a forma polar, a forma mais hidrofílica, a excreção é que é facilitada, tá certo? Então, gente, tá certo eu dizer que um ácido fraco, ele em um pH alto, ou seja, básico, ele vai ser mais bem eliminado. Por quê? Porque eu estou favorecendo a forma hidrofílica, certo? Ou a forma polar, que tem maior facilidade de excreção, certo? Então, sempre pensar assim, eliminação, se eu quero eliminar aquela substância, eu preciso promover e checar se o que ele está falando no enunciado, de fato, promove a forma mais polar. Nesse caso aqui, está promovendo a forma mais polar. A reação, ela está acontecendo no sentido de formar isso aqui, essa espécie, que é mais polar, portanto, eu estou eliminando de forma mais eficiente, eu estou promovendo a eliminação da substância, tá certo? Em questão 12, com vistas a aumentar o efeito das drogas, os usuários tendem a realizar associações que, em sua larga maioria, são potencialmente perigosas. Em especial, a administração concomitante de cocaína e etanol forma-se um componente característico dessa associação e resultante da transesterificação da cocaína, conhecido como coquetileno ou benzoilecgonina. Gente, muito importante saber os metabólitos das associações ou até mesmo da cocaína cheirada, fumada sozinha, certo? Mas, em especial, essa associação de cocaína e etanol, a gente tem, sim, essa espécie aqui, ó, o coquetileno, tá? Mas o outro nome de coquetileno não é benzoilecgonina, é benzoiletilecgonina, tá certo? Então, a pegadinha, digamos assim, tá aqui, é benzoil... Desista, não vou escrever, tá? Benzoiletilecgonina, não é benzoilecgonina. Essa substância aqui, ela existe, ela vai aparecer,
mas não decorrente dessa associação cocaína e etanol. Por outros motivos, por outras vias e outras formas de se utilizar a cocaína, é que ela vai estar presente numa análise toxicológica, por exemplo, tá? Então, essa associação cocaína e etanol existe e é gerado, resultado, através de uma transesterificação no organismo da cocaína, gerar o coquetileno. Mas o outro nome do coquetileno é benzoil-etil-ecgonina. Tá certo? Até mais, pessoal. Vejo vocês no outro bloco. Obrigada. Olá, pessoal. Aqui é a Alicia, sou mestre em Química pela Universidade Federal do Ceará e vou continuar aí a resolução das questões do simulado. Questão 14 para perito química e 13 para perito farmácia. Considerando-se que a banda de absorção do dicromato apresenta absortividade molar de 5 vezes 10 a quarta mol, vezes litro a menos 1, centímetro a menos 1, e que a absorvância medida para esta banda na amostra analisada foi de 8,1, e sabendo que a célula utilizada tem 1 metro de caminho óptico, conclui-se que a concentração do dicromato na amostra era de 4,2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então, para resolver essa questão, utiliza-se a lei de Lambert-B, em que a absorvância é igual ao epsilon, que é a absortividade, vezes B, que é o comprimento da célula, vezes C, que é a concentração. É importante notar que o caminho óptico está em metros e a absortividade está em centímetro, então é necessário aí a transformação de unidade de metro para centímetro. E só assim, esses valores serão aplicados na fórmula e a concentração é 1,62 vezes 10 a menos 6 mol por litro, ou seja, o gabarito está errado. A fluorescência envolve a transição entre o estado eletrônico excitado singleto e o estado fundamental singleto, correto, afirmativo correto. Por isso apresenta tempos de vida mais longos, errado, né? A fluorescência ela apresenta tempos de vida mais curtos. E na fosforescência, a transição envolve o estado eletrônico excitado tripleto e o fundamental singleto. Está correto. Então, o tempo de vida é mais curto? Errado. O tempo de vida é mais longo, justamente por haver aí uma mudança no número quântico que ocorre no cruzamento entre sistemas, ocasionando aí um tempo de vida mais longo para a fosforescência. Portanto, o gabarito está errado. Próxima questão. 1 litro de solução contém 2,48 gramas de ácido carbônico e 33,6 gramas de bicarbonato de sódio. O pOH dessa solução tampão é maior do que 7. Então, para resolver questões de solução tampão, utiliza-se a equação de Anderson-Rosenberg, onde pH é igual ao pK mais o log da base conjugada dividido pelo seu ácido. Então, a questão ela fornece aí dados de massa, então é necessário transformar esses dados para concentração molar ou número de mols. E só assim aplicar na fórmula, onde obtemos um pH igual a 7,35. Porém, a questão ela pede o pOH. Então, sabendo da relação que pH mais pOH é igual a 14, temos que pOH é 6,65, ou seja, o pOH dessa solução tampão é menor do que 7. Portanto, gabarito errado. Ao adicionar íons H+, a concentração de CO2 aumentará, pois o equilíbrio será deslocado para a esquerda. Segundo o princípio de Le Chatelier, qualquer perturbação ocorrida no equilíbrio, o sistema irá deslocar no sentido contrário, a fim de anular ou diminuir essa perturbação. Portanto, se aumentou a concentração dos produtos, o sistema, o equilíbrio, será deslocado para os reagentes, para a esquerda. Portanto, o gabarito está correto. A uma temperatura de 2000 kelvins, a constante de equilíbrio K para a formação de NO a partir de N2 e O2 é igual a 4 vezes 10 a menos 4. Supondo que a 2000 Kelvin há essas concentrações aí dos reagentes e dos produtos, a reação não estaria em equilíbrio e irá favorecer a formação dos produtos. Então, primeiramente, calculamos o quociente da reação, que é a divisão entre é igual a produtos
dividido pelos reagentes, obtendo Q igual a 2,09 vezes 10 a menos 3, ou seja, realmente a reação ela não está em equilíbrio, só que o Q, quociente da reação, é maior do que o K, ou seja, o numerador é mais alto, ou seja, os produtos é mais alto, né, que os reagentes. Então, nesse caso, a reação irá se deslocar favorecendo os reagentes. Então, portanto, o gabarito está errado, pois não favorece os produtos, e sim os reagentes. Pessoal, meu nome é Thalita, eu sou formada em Química Industrial pela Universidade de Brasília, e sou monitora do professor Diego, tá? Na monitoria de concursos e também no Estratégia de Concursos. Na primeira questão, né, eu vou estar respondendo, então, umas questões dos simulados com vocês, da parte de Química Orgânica. Na primeira questão, ele fala sobre a síntese da talidomida. O primeiro item, o que ele vai falar? Vai afirmar que nessa reação aqui, ó, nessa reação de síntese da talidomida, na primeira etapa, vai ocorrer duas reações de substituição nucleofílica, né? Se a gente olhar o mecanismo dessa reação, a gente vai ver que está correta. Na primeira parte, vai ocorrer uma reação de substituição nucleofílica, sim, né, na carbonila. Lembrando que aqui eu tenho um nucleófilo que vai atacar, então, a carbonila e vai ocorrer uma reação de substituição nucleofílica acílica, né, porque eu tenho um derivado de ácido carboxílico aqui. Só que a reação ainda não termina aí, formou um produto que vai ainda ocorrer outra reação de substituição nucleofílica, só que agora vai ser intramolecular, né? Porque vai ser na mesma molécula, formando, então, o intermediário. O próximo item, ele quer saber como que eu posso formar, né? Como que eu posso sintetizar esse substrato aqui, né? Que é o anidrido fatálico, né? Ele quer saber como que eu vou sintetizar esse composto. O anidrido, em geral, a gente pode obter o anidrido através de uma reação de desidratação de ácidos carboxílicos, certo? Então, eu coloco no meu reacional ácidos carboxílicos e ocorre, então, a reação de desidratação. Só que nesse caso, vai ocorrer o quê? A desidratação é na mesma molécula, porque eu tenho uma molécula que apresenta dois ácidos carboxílicos. Então, vai ocorrer uma desidratação aqui para formar, então, o anidrido fatálico. Formando, então, o anidrido fatálico. Então, esse item está correto, né? O anidrido fatálico pode ser obtido, sim, pela desidratação desse ácido aqui carboxílico. No próximo item, ele é um pouco mais teórico, né? Ele quer saber, no intermediário aqui, ó, qual é a carbonila mais reativa. Ou seja, qual é a carbonila que tem maior densidade de carga positiva ou menor densidade de carga negativa, né? Aquela carbonila mais dura, que é parcialmente carregada, né? Positivamente. Se a gente comparar aqui, ó, aqui eu tenho o nitrogênio, e aqui eu tenho o ácido carboxílico, né? Eu tenho o oxigênio ligado à carbonila. Como aqui eu tenho o oxigênio ligado à carbonila, essa carbonila vai ser mais reativa. Por quê? Porque o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, por efeito indutivo, ele puxa mais densidade eletrônica. Outro fato também, para tornar essa carbonila mais reativa, é que o nitrogênio da amida, aqui nesse caso, pode fazer o quê? Os pares de elétrons não compartilhados, não ligantes do nitrogênio, podem se conjugar aqui por ressonância com a carbonila, tornando ela mais estável, né? Então, menos reativa. E nesse caso, o nitrogênio fica com a carga positiva. Lembrando que ele comporta melhor essa carga positiva porque ele é menos eletronegativo que o oxigênio, tornando, então, o item correto, porque ele fala que as carbonilas do ácido carboxílico são mais reativas. E sim, é verdadeiro. A próxima questão, ele fala um pouquinho sobre a história da talidomida, né, que tem 2 emultiômeros,
que foi muito utilizada no medicamento para grávidas, né? Só que um hematiômero, ele provocava uma malformação no feto. Aí fala que vão dar uma contextualizada. Aí na primeira questão, ele quer saber se a talidomida ela é solúvel em água, né? Se ela possui alguma solubilidade em água. A gente, para saber se a talidomida ela é solúvel em água, a gente precisa olhar se essa molécula aqui, ela é polar ou apolar. No caso da talidomida, ela vai ter tanto um caráter apolar quanto um caráter polar, né? Lembrando que o caráter polar é por causa dos átomos de nitrogênio e oxigênio, que são mais eletronegativos, e o caráter apolar é devido a essa cadeia carbônica aqui, né? Então, como a talidomida ela tem tanto um caráter apolar como um caráter polar, ela vai ser levemente dissolvida em água, né? Vai ser limitadamente, falando corretamente. Vai ter uma certa solubilidade em água, porque ela tem um certo caráter polar, e a água, sim, a água é um solvente polar, né? Um solvente prótico. Além disso, se a gente observar aqui na talidomida, ela tem um nitrogênio ligado a um hidrogênio, ou seja, ela pode fazer ligação de hidrogênio com a água, tornando ela mais solúvel, tá? Mas ela tem uma solubilidade limitada por causa dessa parte polar da molécula, né? Que não é solúvel em água. Oi, pessoal, tudo jóia? Eu sou a professora Desirê Salles e hoje eu vou explicar algumas questões do simulado para vocês. Então, vamos lá. Eu não vou ler os textos introdutórios, tá? Porque na maioria das vezes não precisam. Então, a gente vai direto para as assertivas. A primeira delas fala aqui. Considere que 1 grama de amostra de solo seja analisado e que a massa de óxido de ferro formada após a calcinação tenha sido igual a 300 miligramas. Nessa situação, a porcentagem em massa de ferro na amostra de solo é inferior a 30%. Bom, tem 2 formas de resolver essa questão. A primeira é uma forma bem mais rápida, que é você analisar de forma mais abrangente os dados que estão sendo dados. Os dados que estão sendo fornecidos. Então, por exemplo, se eu tenho 300 miligramas de óxido de ferro em 1 grama da amostra, 300 miligramas é o quê? É 0,3 grama. Então, isso já representa 30% da amostra. Se num composto que possui 3 átomos de oxigênio e 2 átomos de ferro, ele já representa 30% da amostra, o ferro, que é só um componente dessa substância, ele com certeza vai ter uma porcentagem inferior. Ele com certeza vai representar menos do que 30% da amostra. Então, aí você já consegue matar a questão. A resolução rápida é essa. Se 300 miligramas já são 30% de 1 grama, então a massa de ferro contida ali com certeza vai ser menor do que 30%. Ok, se você quiser fazer os cálculos para confirmar, aí você vai usar a massa molar do óxido de ferro, que é 160 gramas. Nessa massa molar, ou seja, em 1 mol desse composto, quanto de ferro que eu tenho? 112 gramas. Aí, quanto que eu produzi do composto total? 0,3 grama. Então, dentro dessa massa de 0,3 gramas, quanto que eu tenho de ferro? X. Aí você monta a regra de 3, multiplica cruzado, 0,21 gramas. Então, equivalem ao quê? 21% da amostra inicial, portanto, menor do que 30%. Existem essas 2 maneiras. Então, gabarito certo. A próxima, eu não vou ler eu não vou ler os textos introdutórios, tá, gente? Porque eles geralmente são bem extensos e na maioria das vezes a gente não vai precisar desse texto introdutório para responder as assertivas. Já fica aí a primeira dica do CESP. É claro que um texto introdutório, ele geralmente vem junto com umas 5 questões,
mais ou menos? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do caso. E talvez em alguma dessas assertivas, ou em algumas, você vai precisar de informação que está ali no texto introdutório. Mas, muitas vezes, não. Então, às vezes, você perde tempo lendo o texto, sendo que quando você vê a assertiva, você vai ter que voltar no texto de qualquer forma. Então, qual que é a dica? Vai direto para a assertiva. Se der para você resolver ali, só com aquelas informações, boa, bola para frente. Se você precisar voltar no texto introdutório, aí você já volta com aquele objetivo, com aquele foco de encontrar alguma informação específica. Isso vai te trazer muito mais agilidade na hora de resolução da prova. Então, vamos lá. O que está falando? Está falando de uma fez uma operação e aí depois, né, titulou aquela quantidade. E está falando que das informações da tabela, olha só, a tabela, ela mostra o quê? 3 indicadores e as suas respectivas faixas de viragem. Beleza. Fala que das informações da tabela, a gente pode inferir que o azul de bromotimol é o indicador que ocasiona o menor erro de titulação na titulação entre as soluções de hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, professora, mas eu uso fenolftaleína no meu laboratório. Beleza. Essa questão, ela é meio que uma pegadinha. Porque muitas vezes o que a gente usa na prática não necessariamente é aquele melhor composto na teoria. Ele talvez tenha outras vantagens que tornam a utilização dele melhor no cotidiano do laboratório, mas não necessariamente na teoria ele é o melhor. Olha só nesse caso. Quando eu estou fazendo uma titulação entre o ácido forte e base forte, o pH do ponto de equivalência é 7. Então, o melhor indicador é aquele que se aproxima mais do ponto de equivalência. Por quê? Porque ele vai ter o menor erro. O que é o erro? É o volume do ponto final menos o volume do ponto de equivalência. Então, se esses dois pontos eles se aproximam, o erro vai ser o quê? Menor. Então, se eu tenho um indicador com uma faixa em que o pH do ponto de equivalência daquela titulação está dentro dessa faixa de viragem do indicador, melhor. Menor vai ser o erro. Então, olha só, o azul de bromofenol, deixa eu colocar meu ponteiro aqui. O azul de bromofenol, a faixa de viragem dele é muito ácida. Porque o ponto de equivalência de uma titulação ácido forte, base forte, é em pH 7. O azul de bromotimol, ele tem uma faixa de viragem perfeita. Por quê? O pH 7 está bem aqui dentro, ó. Já a fenolftaleína é um pH maior. Então, ou seja, na teoria, o indicador que vai me dar o menor erro da minha titulação é o azul de bromotimol. Então, gabarito certo. Agora vem a questão, por que então a gente usa a fenolftaleína no laboratório? Por 2 motivos. A viragem dela ela é mais visível, é melhor, é mais fácil de ser utilizada na rotina cotidiana do laboratório, porque você tem de incolor para rosa. Então, é muito fácil a visualização. Tem alguns indicadores que a visualização ela é muito tênue, sabe? É quase que você não tem de uma cor para outra, você tem uma faixa ali que vai mudando até mesmo a intensidade de uma cor para outra. Então, isso torna muito pouco prático o uso desses indicadores. Então, é por isso que a fenolftaleína ela é utilizada. E, além disso, por mais que o pH da faixa de viragem dela seja um pouco acima do pH de equivalência, aquela faixa, ela ainda está dentro do quê? Da região de inflexão da curva de titulação. Então, ela pode ser utilizada. O erro não é tão grande a ponto de tornar inviável a sua utilização. É um erro maior do que o azul de bromotimol, sim, mas, levando em consideração todo o custo-benefício, é melhor utilizar a fenolftaleína no dia a dia. Beleza? Então, vamos lá para a próxima. Está falando que o quê? Se o volume gasto da solução padrão de hidróxido de sódio foi 6 ml,
Então, o teor de grupos funcionais básicos na amostra é superior a 0,6 milimol por grama. Olha só, nesse daí a gente vai ter que voltar no texto. Eu não vou ler ele, não, mas eu vou explicar. O que ele fez? Pegou lá o carbono ativado, uma amostra de 1 grama, e reagiu durante 24 horas com 50 ml de HCl 0,1 mol por litro. Beleza. Filtrou, e aí o que saiu ali, o que sobrou, o que não ficou retido, né? Você pegou 10 ml e titulou com NaOH, 0,1 mol por litro também. Então, o que eu vou encontrar nessa solução que sobrou? Eu vou encontrar o HCl que não reagiu com o grupo básico, com os grupos básicos do carbono ativado. E aí, depois eu faço o quê? Uma subtração do que eu coloquei com o que eu encontrei ali na titulação. Pegou? Vamos lá. Nos detalhes aqui. Ó, a primeira informação importante, a amostra inicial ela era de 1 grama. Por quê? Porque eu vou querer o teor de grupos básicos nessa amostra. Então, eu tenho que saber qual é a massa dessa amostra, 1 grama. Aí, os cálculos, ó. Primeiro, adicionou 50 ml de HCl 0,1 mol por litro. Isso equivale a o quê? 5 milimol de HCl. Como que eu cheguei nesse número de mols, né? Nessa quantidade de matéria de ácido? Pela fórmula, ó, o número de mols é concentração vezes volume. Concentração de 0,1 vezes um volume de 50 ml. Então, eu vou achar o quê? 5 milimol de HCl. Aí, depois da reação e depois da filtração, eu recolhi 10 ml e titulei com NaOH 0,1 e gastei o quê? 6 ml de NaOH. Se a minha concentração de base era 0,1 e eu gastei um volume de 6 ml, então isso quer dizer que o número de mols de NaOH gastos na titulação foi de 0,6 milimol. Se a reação ela é de 1 para 1 de HCl com NaOH, então isso quer dizer que se eu gastei 0,6 milimol de NaOH, eu tenho 0,6 milimol de HCl. Só que em que? Na alíquota de 10 ml. A minha solução inicial, o meu volume inicial era de 50 ml. Só que eu peguei só 10 para fazer a titulação. Então, se eu tenho 0,6 milimol de ácido naqueles 10, quanto que eu vou ter naqueles 50? Aí faz uma regra de 3, você vai achar o quê? 3 milimol de HCl. Então, isso quer dizer que depois da reação do HCl com o carbono ativado, sobraram 3 milimol de HCl. Então, quanto que reagiu com o carbono? O que eu tinha 5 menos os 3. Então, isso quer dizer que reagiu com carbono ativado 2 milimol. Se eles falaram no enunciado que é de 1 para 1 a reação do carbono ativado com HCl, então isso quer dizer que eu tinha 2 milimol de grupos funcionais básicos na amostra. 2 milimol, e a amostra era de 1 grama, então eu tenho 2 milimol de grupos básicos por grama. Esse que é o teor. Na verdade, no enunciado não fala que é de 1 para 1 o da amostra com HCl, não. Só fala o teor de grupos funcionais básicos. Mas o HCl eu sei que libera só um hidrogênio. Então, isso quer dizer que o número de grupos funcionais básicos vai ser o mesmo de HCl, independente se foram mais moléculas, né? Independente se foi uma área maior, né? Área que eu digo, área superficial, né? Do carbono ativado, que provavelmente estava pulverizado, né? Então, isso quer dizer que o teor de grupos funcionais básicos é 2 milimol por grama. Isso é superior a 0,6? Sim, é superior a 0,6. Então, assertiva correta, gabarito certo. Vamos lá para a próxima, ó. Fizeram uma corrida cromatográfica. Fizeram uma corrida cromatográfica de acordo com uma rampa de aquecimento do forno e encontraram esse cromatograma aí, com esses picos e os respectivos tempos de retenção. Então, beleza. A primeira assertiva é:
A utilização de uma rampa de aquecimento no forno, em geral, melhora a resolução dos picos, gerando picos mais finos e mais separados uns dos outros. Isso tá certo? Tá certinho. Exatamente. Na verdade, esse é um dos principais motivos de se utilizar uma rampa de aquecimento. É você aumentar a resolução no seu cromatograma. O que significa picos mais resolvidos? São picos mais bem separados. Ou seja, se eles estiverem finos e mais separados uns dos outros, eles estão mais resolvidos. Isso significa a resolução do cromatograma. E quando eu utilizo uma rampa de aquecimento, isso acontece. É, na verdade, um dos principais motivos de se utilizar. Qual que é uma vantagem? Qual que é uma desvantagem de utilizar a rampa de aquecimento? O tempo da corrida acaba sendo maior. Então, isso pode ser um transtorno. Só que se você precisa de um cromatograma com uma resolução melhor, então vale a pena, né? Gabarito certo. Essa daqui é meio que uma pegadinha, olha só. Os dados apresentados indicam que o tempo total da corrida cromatográfica é superior a 27 minutos. Quando a gente olha para o cromatograma aqui, o último composto, o composto 10, ele saiu antes de 27. Aí você pode pensar, então minha corrida tem menos de 27. Opa! A corrida não necessariamente ela não está diretamente proporcional ao tempo de retenção dos picos. É claro que você não vai fazer uma corrida de 60 minutos, sendo que seu último composto sai a 10 minutos. Aqueles outros 50 minutos ali, eles vão ser o quê? Gastar o seu gás à toa. Então, assim, gastar sua coluna à toa. Claro que se o tempo da corrida ele é mais ou menos de 40 minutos, vamos supor, você espera que o pico, o último composto, ele saia próximo ali, 30 minutos, 33 minutos, mais ou menos, só que não necessariamente você pode fazer essa relação. Ela não é uma relação matemática, vamos dizer assim. Então, como que eu descubro qual que é o tempo da minha corrida? Pela rampa de aquecimento. Aí sim, olha só. Quais foram as temperaturas dadas? No início, ficou a 100 graus Celsius por 5 minutos, depois teve esse aumento até 160, depois uma outra velocidade de aumento até 245, e depois mais uma até 280. Então, o que a gente vai fazer os cálculos? Olha só. Eu gastei 5 minutos inicialmente. Aí, depois de 100 até 160, a variação de temperatura aqui foi 60. Eu variei 60 graus Celsius numa taxa de 25 graus Celsius por minuto. Então, se eu divido a variação de temperatura pela taxa de aquecimento, eu vou ter o quê? Os minutos gastos ali, naquele aquecimento. Faço isso com todos os outros, e aí eu somo esses minutos e vou ter o quê? O tempo final da corrida, 30 minutos. Então, 30 minutos é superior a 27? Sim, é superior. Gabarito certo. Olá, pessoal, dando continuidade aqui na segunda parte das questões de perito farmácia, tá? Então, a questão 27, ele traz o seguinte: acerca de toxicologia, julgue os itens a seguir. Dentre os analgésicos de ação central, a metadona é o fármaco de escolha para o tratamento da síndrome de abstinência aos opioides, em função de seu elevado tempo de meia-vida, o que lhe permite apresentar uma ação longa. Essa afirmativa está totalmente certa. A metadona é um analgésico de ação central, e ela é, sim, o fármaco de escolha para o tratamento da síndrome de abstinência aos opioides, mesmo ela sendo da classe dos opioides também, tá certo? Mas ela ajuda nesse tratamento, nesse desmame dos opioides, aos pouquinhos, digamos assim, porque justamente ela tem esse elevado tempo de meia-vida, tá? Então, ela demora mais, a ação dela é mais prolongada, então, o que vai facilitando não é
ajuda nessa retirada repentina dos opioides, tá? Então, é administrado a metadona nos casos de síndrome de abstinência de opioides, tá? Então, atentem para essas questões de qual é o antídoto, qual é o fármaco que é utilizado na síndrome de abstinência. Nesses casos, a metadona ela pode aparecer, certo? Como um fármaco de escolha nas questões, certo? Questão 28. Em relação aos conceitos básicos aplicáveis à toxicologia, entende-se que o termo toxicidade pode ser definido como a manifestação das reações indesejáveis causadas pelas substâncias químicas no organismo. Gente, está errado, tá? Manifestação das reações indesejáveis causadas pelas substâncias químicas no organismo, o nome disso é intoxicação. Toxicidade, ela é uma característica da substância. Se uma substância, ela é muito tóxica, ela tem essa característica de provocar danos, uma característica alta, de um potencial alto de provocar danos ao organismo, ela tem uma toxicidade alta. Então, toxicidade é uma característica da substância. Agora, esse conjunto de manifestações, de reações indesejáveis que é causado no organismo, o nome disso é intoxicação. É o resultado da toxicidade de uma substância, certo? Então, por isso, está errado. Questão 29. O processo de intoxicação é composto basicamente de 3 elementos. Um agente com estrutura química. Vou pegar aqui a canetinha. O processo de intoxicação é composto basicamente por 3 elementos. Um agente com estrutura química, capaz de causar um dano. Um sistema biológico, no qual o agente irá interagir para produzir um efeito. E, por fim, o efeito resultante, que deverá ser adverso ou tóxico para um determinado sistema biológico. Então, está feito, está certo. O processo de intoxicação, ele é realmente composto por esses 3 elementos. Um agente com estrutura capaz de gerar um dano, o sistema biológico que vai ser afetado e o resultado dessa interação do agente com o sistema biológico ser um efeito adverso ou tóxico para o sistema biológico, certo? Então, por isso que está certinho. A intoxicação, ela se dá pela junção desses 3 fatores. A questão 30, que já vai trazer, né, sobre os gases, os agentes tóxicos de uma forma geral, tá? Mas aqui focando no gás monóxido de carbono. O gás monóxido de carbono tem sua geração decorrente de inúmeras fontes que podem ser naturais, como atividade vulcânica, descarga elétrica em tempestades e emissão de gás natural, e acidentais ou criminosas, como resultante da combustão, ocorrida em ambientes fechados ou mal ventilados, especialmente em incêndios. A respeito desse assunto, é correto afirmar que a intoxicação por monóxido de carbono ocorre a partir da combinação com o íon férrico no sistema citocromo oxidase mitocondrial presente na hemoglobina, o que provoca paralisação do funcionamento da cadeia de transporte de elétrons e impedimento de transporte de oxigênio a nível celular. Eu preciso saber nesse detalhamento, sim, inclusive explicações sobre o modo de ação dos gases tóxicos, né? Já foi para você descrever como é que acontecia, inclusive na PFOS aconteceu isso, tá? Você descrever. Acontece que aqui ela vai estar errada, certo? Desculpa, gente, não coloquei aqui, mas ela vai estar, o gabarito é errado, certo? Porque o monóxido de carbono, ele não age dessa forma. Ele gera, eu vou até mostrar aqui no outro slide, qual é a forma que o monóxido de carbono age no organismo, provocando, assim, uma hipóxia, diminuindo esse transporte de oxigênio a nível celular, certo? Mas não é por combinação com o íon férrico
no sistema citocromo oxidase mitocondrial presente na hemoglobina, causando essa paralisação no funcionamento da cadeia de transporte de elétrons. Isso é um mecanismo de ação, na verdade ele confundiu aqui, né? Porque isso é um mecanismo de ação do ácido cianídrico. Tá? Do ácido cianídrico. É o cianeto que, quando em combinação com a hemoglobina, ele vai agir ali, vai se combinar com o íon férrico, vai gerar todo esse mecanismo de ação ali e gerando o impedimento de transporte de oxigênio a nível celular, tá? O monóxido de carbono, ele vai agir de duas formas. Ele vai agir, primeiro, ele vai agir em certos números de sítios para ligação do oxigênio, que fica ocupado e a capacidade de transporte fica diminuída. Então, ele vai preencher certos sítios de ligação do oxigênio e, assim, vai gerar carboxihemoglobina, tá? Então, quando o monóxido de carbono ele se une com a hemoglobina, gera esse composto de carboxihemoglobina, que tem uma dificuldade muito maior de transportar oxigênio. Por quê? Porque o monóxido de carbono ele age dessas duas formas. Ele tanto preenche os sítios de ligação do oxigênio, em que a hemoglobina poderia transportar oxigênio, mas vai ficar presa ali com o monóxido de carbono, ou seja, vai ter menos sítios de ação disponíveis para transportar oxigênio. E uma segunda forma é quando o monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina, ele promove essa, digamos assim, aumenta a afinidade da hemoglobina pelas moléculas de oxigênio que já estavam presas, não deixa liberar essas moléculas de oxigênio. Então, ele tanto impacta no transporte, porque ele se fixa em certos sítios de ligação e não deixa outros novos oxigênios se ligarem, como também ele aumenta a afinidade da molécula de hemoglobina pelos oxigênios que já estavam lá, e não deixa eles se desprenderem para serem liberados para o tecido, certo? Impede esse fornecimento do oxigênio para os tecidos, tá certo? Então, é dessa forma que o monóxido de carbono age. Questão 31, estamos acabando. Os receptores, que já vai falar sobre receptor, vamos lá. Os receptores são macromoléculas às quais o fármaco é capaz de se ligar e desencadear a cascata de eventos, efeitos e respostas celulares. São de origem proteica, mas também podem se apresentar como enzimas, canais iônicos, transportadores e outros. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. O efeito relativo aos canais iônicos controlados por ligantes é imediato, pois existem segundos mensageiros envolvidos na resposta celular. Sendo assim, trata-se de uma resposta muito rápida que ocorre em milissegundos. Gente, já vou trazendo que essa questão está errada. Por quê? O efeito relativo aos canais iônicos é controlado por ligantes. O efeito pelos canais, o efeito desencadeado pela ligação aos canais iônicos, né? É imediato, pois existem segundos mensageiros. Vou voltar aqui. Ele diz, pois existem segundos mensageiros. Isso está errado, porque se existir segundos mensageiros, então a reação ela já passa a não ser imediata, em milissegundos, certo? Então, o que acontece? O efeito relativo aos canais iônicos controlados por ligantes é imediato, pois não existem segundos mensageiros envolvidos na resposta celular. Então, assim, a gente pensar que se existe a necessidade dessa mensagem de ação ser transportada por segundos mensageiros, por outras moléculas, isso vai acabar atrasando mais essa ação, entendeu? Então,
o efeito no canal iônico, ele é direto, ele é rápido, né? Se ligou ao canal iônico, ele se abre, ele aumenta a frequência, o resultado é imediato, certo? Então, sendo assim, trata-se de uma resposta muito rápida que ocorre em milissegundos, isso está certo. Mas por quê? Justamente porque eles não têm segundo mensageiro envolvido na resposta celular, tá certo? Vamos lá, continuando ainda com o mesmo enunciado, o mensageiro secundário ou o segundo mensageiro pode ser definido como uma molécula intermediária, que faz parte da cadeia de sinalização das alterações celulares e que desencadeia a resposta à interação fármaco-receptor. Perfeito. Estou trazendo a definição do segundo mensageiro, tá? Que é uma substância que vai ajudar a disseminar e levar para outras partes da célula, enfim, que faz parte ali do mecanismo, mas como depende de outra substância, né, de outra substância, essa cadeia de resposta, ela vai demorar mais, tá certo? Vamos lá. E a questão 33, a última, ainda sobre receptores e macromoléculas, a interação do fármaco com a proteína G pode tanto estimular, não é a última, desculpa, a interação do fármaco com a proteína G pode tanto estimular quanto inibir a adenililciclase e, portanto, resultar em um aumento ou redução das atividades reguladas pelo AMP cíclico. Gente, isso está perfeito também, certo? A proteína G, existem 3 tipos de proteína G, pode ser que existam mais, não vou lembrar aqui agora, mas existem aquelas principais, tá? Que a gente estuda nos nossos editais aí para as provas. É a proteína GI, que é de inibição, então, quando ocorre interação com esse tipo de proteína GI, tudo que vier, a resposta que ela vai promover são respostas de inibições, tá? Existe a proteína G de S, de síntese, e a proteína G quinase, certo? Que é a que vai estar mais ali relacionada com a adenililciclase, tá certo? Então, tá tudo certinho. A interação do fármaco com a proteína G, ela pode tanto estimular, então, como pode inibir. Vai depender do tipo de proteína G que está sendo ligada. Ela tem diversos tipos, tá? A proteína GS, por exemplo, o que se liga quando ocorre interação com esse tipo de proteína G, a resposta que vem depois vai ser de estímulo, vai ser de produção, vai ser de síntese, certo? Então, vai depender do tipo de proteína G. E aí pode resultar num aumento ou redução das atividades reguladas pelo AMP cíclico, tá bom? E sim, agora a última. Para fins de pesquisa fitoquímica, as etapas de coleta, preparação do material, extração, análise fitoquímica preliminar, fracionamento, isolamento e purificação devem ser seguidas para se obter uma amostra em condições ótimas e possibilitar a elucidação estrutural do analito de interesse, especialmente devido à complexidade da matriz das amostras naturais. Nesse contexto, é correto afirmar que ensaios de capilaridade, cromatografia e eletroforese são tipos de métodos que podem ser utilizados para promover a separação e o isolamento de substâncias de interesse. Então, aqui cabe, né, via aquelas definições, entendimento do que é um ensaio de capilaridade, de cromatografia, de eletroforese, cada uma podendo ser utilizada para uma finalidade, dependendo da matriz, diferente, mas o cerne mesmo do funcionamento dessas, o objetivo dessas, pelo menos dessas 3 técnicas aqui, capilaridade, cromatografia e eletroforese, é sim promover a separação e o isolamento de substâncias de interesse, tá? Bem simples, bem limpo, certinho, tá bom? Então, gente, fico por aqui. Espero que vocês tenham conseguido acertar o maior número de questões. Fico na torcida, tá bom? Até mais. Pessoal, estou de volta aqui para comentar as últimas questões do simulado. Espero que vocês tenham ido bem até aqui, tá? E para quem ainda não me conhece ou não me segue, eu deixo aqui os meus contatos, tá? Segue a gente lá pelo Instagram, Telegram e também no YouTube. A gente passa várias dicas aí de estudo de química. Vamos aí para a primeira questão que ficou sob minha
responsabilidade. Questão sobre validação de métodos, muito cobrado aí para o cargo de perito. Dizia o seguinte: no estudo de validação são avaliadas diferentes figuras de mérito. Intervalo linear, né, que é a faixa de concentração que o método se comporta linearmente, e coeficiente de determinação, que é o R² da regressão linear, são utilizados para avaliar linearidade. Perfeito até aqui. Desvio padrão e coeficiente de variação são medidas de posição que permitem avaliar a precisão. Pessoal, desvio padrão e coeficiente de variação se comunica realmente com precisão, tá? Mas tem um detalhe aqui que eu vou deixar para o final. Continuando. E a sensibilidade pode ser avaliada pela inclinação da reta, correto? Quanto mais inclinado for a reta, mais sensível é o método. Limite de quantificação e limite de detecção. São todas, né, parâmetros de sensibilidade. Então está correto esse último período também. Qual é o erro da questão, né? Então, um peguinho aqui. Desvio padrão e coeficiente de variação não é medida de posição. São medidas de dispersão. O que é medida de posição? Média, mediana, moda. Tá errado, tá bom? Então, vamos aí para a próxima questão. Na análise de vestígios contendo chumbo, ferro, zinco e cobre, que, após preparados para análise, apresentam concentrações da ordem de miligramas por litro, podem ser obtidos resultados com exatidão e precisão comparáveis se aplicados espectroscopia de emissão atômica em plasma indutivamente acoplado ou espectroscopia de absorção atômica em chama. Pessoal, vem aqui. De maneira geral, a emissão em plasma ela é mais sensível do que a absorção atômica em chama, tá? Precisão é comparável. No entanto, nessa faixa de concentração de ppm ou miligrama por litro, a chama responde bem, assim como o ICP óptico. Então veja que, né, mais uma vez aqui, estilo CESP, eu acabei incorporando o estilo CESP, né? Eu poderia pensar, tá errado porque sensibilidade é maior no óptico, mas a absorção atômica em chama tem sensibilidade boa em miligramas por litro. Então, para analisar esses metais nessa faixa de concentração, a qualidade do resultado é comparável entre o ICP óptico e o ICP. Tudo bem? Então está correto o nosso gabarito. Próxima, também sobre espectroscopia. Embora seja uma alternativa menos operacional, a atomização eletrotérmica e forno de grafite na espectroscopia de absorção atômica fornece sensibilidade superior comparada à atomização em chama. Perfeito. É menos operacional o forno de grafite, porém me dá sensibilidade na ordem, né, de ppb. Outras vantagens, no caso do forno, né, são permitir a análise de amostra sólida e a detecção multielementar. Errado, pessoal. Por que está errado? A absorção atômica, não importa o tipo de atomização, é uma técnica monoelementar, um elemento por vez, fechou? Vamos então para a próxima questão, questão de número 38. Extração líquido-líquido é aplicável a amostras sólidas e líquidas, correto? Apresenta, né, muita gente não sabe, mas posso usar extração líquido-líquido para extrair algum analito de um sólido, basta eu botar, né, a minha fase aquosa e a minha fase orgânica sobre o meu material. Vamos adiante. Apresenta baixo custo, simplicidade, rapidez, mas tem como desvantagem geração de muito resíduo. Correto. E exposição de peritos a solventes tóxicos. Correto também, né? São desvantagens
da extração líquido-líquido, tá? Eu tenho outras desvantagens? Tenho, né? Eu posso ter problemas de adsorção de analito na parede da vidraria, posso ter problemas de formação de espuma, isso atrapalha a separação das fases, mas tem várias vantagens, extração líquido-líquido, como simplicidade, baixo custo, versatilidade, eu posso controlar o pH, força iônica, tá? Mas até aqui tá perfeito. E aí vem a extração, aí ele fala da microextração em fase sólida. Ela supera em grande medida, né? Ou seja, supera as desvantagens da extração líquido-líquido, mas se limita a analitos não voláteis. Errado. Ela pode ser aplicada em analitos não voláteis. Eu posso botar a sílica com um polímero adsorvente, né? Que a gente usa. A gente pode pôr isso aqui dentro de uma amostra gasosa, tá? Posso pôr isso aqui dentro de uma amostra gasosa, então serve para voláteis, mas eu posso pôr direto no líquido também e vai pré-concentrar e vai recuperar, né, a microextração em fase sólida, pode recuperar também analitos voláteis também, desculpa. Aqui ele fala não voláteis, né? Mas enfim, estaria errado de uma forma ou outra, porque ele serve tanto para não voláteis quanto para voláteis. Fechou? Então, gabarito aí, errado. Vamos para mais uma? A próxima aqui é sobre espectrometria de massa, né? Um assunto muito cobrado aí para o cargo de perito criminal. Diz o seguinte: em espectrometria de massa, a fonte de íons por impacto dialético é muito utilizada para colar várias bibliotecas de padrões de fragmentação de milhares de substâncias disponíveis. Até aqui perfeito, né? Ela é a mais utilizada e um dos motivos é essa, né? A disponibilidade de padrões ou de bibliotecas. Nesse tipo de fonte, o íon molecular pode estar presente. Pode estar e pode não estar, porque é uma fonte dura. Então, a depender do analito, eu posso perder completamente o meu íon molecular por conta dessa dureza, né, dessa maior fragmentação nesse tipo de fonte. É indicada para analitos termicamente estáveis, verdade também, porque ela é de fonte gasosa e com massa de até 10 a quinta Daltons. Errado, tá? Porque fontes de fase gasosa, onde eu tenho que evaporar a amostra antes da ionização, eu tenho limitação até 10 a terceira Daltons, até 1000 Daltons de peso, tá? Quem consegue chegar em 10 a quinta são fontes de desorção, tá? Que forma os íons gasosos diretamente da amostra do material sólido ou líquido, tá? Vencendo problemas de decomposição térmica e também limitações de altos pontos de ebulição. Então, tá errado aí nessa parte final. Por último, né? Pressupondo, né? Última questão aí, pressupondo que o espectro de massa corresponde a um álcool e que o íon molecular está presente, é possível concluir tratar-se de um álcool primário e que o pico MZ42 é resultado da desidratação do álcool. Pessoal, o que eu tinha que lembrar aqui, o primeiro ponto, né, é que nos espectros de álcool eu tenho uma fragmentação que sempre se repete, que é a perda de uma molécula de água. Então, independente de qual seja a massa molecular, quase sempre eu observo o pico M-18. E ele está dizendo para mim que o íon molecular está presente. Então, o íon molecular vai ser aqui, né, ou 59 ou 60. Beleza. E ele fala, olha, é possível concluir
que o MZ42 é resultado da desidratação do álcool? Olha, aqui eu tenho, né, exatamente a distância, aqui no 42, de 18 unidades de massa. Então, sim, né, isso aqui ocorre, né, esse pico um pouco mais intenso aqui, ó, de abundância, é porque eu tenho uma fragmentação característica. Então, o íon molecular é o 60. Diego, mas se o íon molecular fosse 59, a gente não teria, deixa eu pensar aqui, não teria a possibilidade dessa massa, né? Em se tratando de um álcool primário, que é, na verdade, a outra dúvida que a gente tem que responder. É um álcool primário ou não é? Né? E aí, pessoal, aqui, em álcoois, eu já sei que aqui se trata do propanol, tá? Que tem massa 60, mas vamos lá, vamos entender, né? Por que que dá para afirmar que é um álcool primário? Tá muito ruim o desenho aqui, deixa eu caprichar mais. Quando eu tenho álcoois, o pico MZ31, que ó, bem intenso aqui, ó, com uma abundância muito grande, ele é característico de álcool primário. Por que de álcoois primários? Porque o álcool primário é o único que me permite obter essa razão massa-carga 31. Por que, Diego? Por conta dessa quebra aqui, ó. Por conta desse fragmento aqui, ó. Seria, melhor. Aqui, ó. Por conta desse fragmento aqui, ó. Pode somar aí, vai dar 16 com 12, 28, com mais 3, 31. MZ31. O álcool secundário não vai me permitir esse fragmento, nem o terciário, porque no álcool secundário, um desses hidrogênios vão ser trocado por carbono. No terciário, mais difícil ainda, né? Porque eu teria outro hidrogênio também substituído por carbono, beleza? Então, eu consigo sim concluir que trata-se de um álcool primário, consigo concluir que trata-se do propanol, tá? E, consequentemente, 60 é o íon molecular. Fechou? Então, gabarito certo. E com isso a gente finaliza aqui a correção do nosso simulado. Espero que vocês tenham ido bem, né, nesse treino aí. Espero que vocês tenham gostado dessa prova. E mais uma vez, em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a participação, a paciência e também a colaboração com o projeto do laboratório lá de Chapadinha, no Maranhão. Fechou? A gente vai ficando por aqui e nos encontramos aí ou na monitoria em química ou nas aulas aí de química pelo YouTube. Fechou? Qualquer dúvida é só chamar a gente lá no Instagram prof.diegosouza com Z.